Vamos ler Hebreus capítulo 11, versículos de 23 a 29. Estamos vendo a superioridade de Cristo no livro de Hebreus. E hoje à noite o título é Moisés, a fé que faz ver o invisível. Hebreus 11, de 23 a 29, diz assim: Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porque considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Oremos. Senhor Deus, mais uma vez nós entramos em oração na Tua presença, agradecidos ao Senhor por estarmos aqui, por cada um que nos acompanha pela internet também. E sempre, Senhor, na Tua presença, nós reconhecemos a nossa limitação em relação à Tua palavra, e é por isso que sempre rogamos que o Senhor, por graça e misericórdia, opere em cada um de nós nesse momento, através da Tua palavra, nos iluminando com o Teu Santo Espírito e aplicando a Tua palavra nas nossas vidas. Que o Senhor a use agora e esta pregação para a Tua honra e Tua glória e para o nosso bem. É a nossa oração no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar-se? Nós temos visto que o autor de Hebreus escreve para os cristãos do primeiro século que estavam tentando voltar ou querendo voltar para o judaísmo e abandonar a fé no Senhor Jesus. E ele escreve então, mostrando para eles que o Senhor Jesus é o cumprimento de tudo aquilo que aconteceu no Velho Testamento e que ele é superior a tudo aquilo também. E que o único meio de salvação do pecador é se render a Cristo, o Salvador, o Messias enviado por Deus, pela fé. E no capítulo 11, ele explica isso, é isso que ele está tratando, é isso que ele está tentando convencer os seus leitores, de que a salvação sempre foi, é e sempre será através da fé no Senhor Jesus, nunca foi por obras. E ele então, no versículo 1, ele explica essa fé, e depois ele pega personagens do Antigo Testamento para ilustrar essa fé, para provar para eles que a fé deles não era como esses hebreus do primeiro século, esses cristãos estavam pensando. Mas eles estavam enganados, porque a fé salvadora era no Messias, em todo esse plano de Deus, que é baseado do começo ao fim na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. E é isso que ele vai mostrar para eles. Então ele pega essas personagens do Antigo Testamento, que eles conheciam muito melhor que nós. Os judeus, os hebreus, eles tinham uma prática muito séria de levar a sério e obedecer o que Deus mandou para eles em Deuteronômio. Deus disse assim para eles: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, primeiro no coração dos pais, e depois vocês a ensinarão em casa aos vossos filhos, andando pelo caminho, ao sentar, ao levantar-se,
e aos filhos dos seus filhos. Então, os avós aí, não pense que neto é só para brincar e desfrutar. No momento que você pega o neto e está com ele, é sua responsabilidade ensinar a Bíblia para ele também. Então, os hebreus, eles levavam isso muito a sério, e por causa disso, desse relacionamento sério com Deus, eles saíam na frente da maioria das nações, se não de todas, em relação à alfabetização. O judeu, logo nos primeiros anos, ele já sabia ler e escrever, porque os pais ensinavam para eles. E ensinavam como? Com a Bíblia. Então eles conheciam essa história muito bem. Aos 12 anos eles já eram iniciados na fé judaica, na fé hebraica. Então com 12 anos eles já estavam citando o Salmo 119 de cor e por aí vai. Então eles são até hoje, né, mais alfabetizados do que qualquer outra nação por causa disso. Os pais crentes, usando a Bíblia, ensinam eles a lerem e a escreverem para ensinar a Bíblia para eles, que fique de exemplo, né, para nós hoje em dia. Então ele vai usar esses personagens. Ele citou aí Abel, Enoque e Noé antes do dilúvio, e depois usa a fé dos patriarcas, e ele cita Abraão e Sara, cita Isaac, Jacó e José, e agora ele vai continuar aqui, mas agora ele vai pegar o legislador de Israel. O que os judeus, hebreus, cristãos do primeiro século pensavam? Que voltando para o judaísmo eles ficariam mais seguros, tanto em relação à perseguição e duvidando que a obra de Cristo, que o cristianismo fosse mentira, não fosse verdade. E o autor então vai usar o legislador, aquele homem que levou a lei para eles, para mostrar que a fé dele não era do jeito que os hebreus do primeiro século estavam pensando, mas era a fé em Cristo. É confiar no plano de Deus. Então é isso que nós vamos ver também hoje à noite aqui, com esse tema, né? A fé que faz ver o invisível, pegando aí a história de Moisés. Para aqueles que possam não conhecer bem a história, eu vou dar uma resumida na história de Moisés. Deus divide muito claro na vida dele, as etapas da vida dele em 3 vezes. A primeira é de 0 a 40 anos. Então, quando ele está com 40 anos de idade, quando ele nasce, nós já vamos ver nessa situação de quando ele nasce, mas quando ele inteira 40 anos de idade, ele mata um egípcio, ele vai visitar o povo dele e ver como que o egípcio estava maltratando os hebreus escravos no Egito, e ele mata um egípcio e ele foge para uma terra chamada Midian, e ele lá faz amizade com um sacerdote chamado Jetro, casa com a filha desse Jetro, e quando ele tem 80 anos, Deus aparece para ele na sarça ardente e fala o que para ele? Moisés, volta lá no Egito e liberta o meu povo. Então, naqueles primeiros 40 anos que Moisés viveu no Egito, como príncipe do Egito, ele não estava preparado na fé. Deus prepara ele 40 anos no deserto, para conduzir o povo depois no deserto. E aí ele manda Moisés voltar lá. É uma coisa inusitada, né? Mas, Senhor, eu fugi de lá porque eles iam me matar. Agora só quer que eu volte lá para tirar os escravos de lá. Não vai dar certo, não. Só que ele não questionou isso, né? Ele voltou para lá. E aí depois ele tira o povo do Egito, tem as 10 pragas, a travessia do mar. E aí ele peregrina com eles mais 40 anos no deserto. E quando ele está para entrar na terra prometida, ele está na porta da terra prometida, ali na fronteira. Deus fala para ele, sobe lá no Monte Nebo, olha a terra, contempla ela, mas você não vai entrar nela, você vai morrer. E Deus mata ele lá e lá sepulta ele. E assim termina a história de Moisés. Então aqui, ele vai usar a fé desse Moisés, com essa história, para mostrar para os hebreus do primeiro século que a fé de Moisés era a fé na promessa que Deus havia feito para Abraão, Isaac, Jacó e José e os filhos de José.
Então é isso que ele está dizendo. É a fé no Messias, aquele que através do qual Deus abençoaria todas as nações da terra. Então é isso que nós vamos ver hoje à noite, né? Começando aqui, nós vamos ver que pela fé Moisés foi preservado. Então note que desde o ventre da mãe, a vida de Moisés já é interligada com fé. Ele não tinha nascido ainda, mas já havia fé dos pais dele na promessa de Deus, que Deus tinha feito para Abraão, Isaque e Jacó. E quando Moisés nasce, ele nasce num período muito negro da história dos hebreus no Egito. Nós terminamos a pregação passada vendo que José morreu no Egito e abençoou os filhos dele, Manassés e Efraim, e passou para eles a bênção de Abraão, que era dele, passou para os netos dele e tal, e continuou tudo. Agora, aqui nós vamos ver que continua com os israelitas. Então, quando José foi para o Egito, não era os egípcios que mandavam no Egito. Uma coisa estranha, né? Entendeu? Quando José foi para o Egito, não eram os egípcios que mandavam no Egito. O faraó do Egito era Íxo, de um povo semita, do mesmo povo de Abraão, que comandava, e aliás, tiveram uma dinastia muito longa, né? Depois surgiu um novo faraó, chamado aí na história de Amoses, e expulsou os Íxos do Egito. E ele se tornou o faraó, agora ele era egípcio. E ele não conheceu José, o que fala lá em Êxodo. Como ele não conheceu José, e o número dos escravos hebreus dentro do Egito era muito grande, ele viu aquela quantidade de escravos como uma ameaça política. Se esse povo aí todo se rebelar contra nós e se juntar com alguns inimigos, os Íxos, por exemplo, se voltassem, nós não vamos conseguir guerrear com eles. Eles estão no Egito, eles estão do lado de dentro. O que o faraó Amoses fez? Escravizou os egípcios, os hebreus. Por isso que eles se tornaram escravos. E nessa escravidão eles ficaram 400 anos. No final desses 4 anos é que começa a história de Moisés, ele nasce. E aí chega o versículo 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Então, que decreto foi esse? Que história é essa, né? E ele está falando de Moisés, mas ele começa no versículo 23, de fato, falando da fé de quem? Dos pais de Moisés, e não de Moisés. Que foram eles, né, o pai e a mãe de Moisés, que esconderam Moisés. Por que eles esconderam? Pelo seguinte, o faraó deu a seguinte ordem. Lembra que eu falei que o número de hebreus no Egito era muito grande? E o faraó não queria que aumentasse mais o número de homens no Egito para não ser inimigo deles. O que ele fez? Ele fez um decreto. Ele falou para as parteiras hebreias que era para elas matarem todos os bebês do sexo masculino, toda criança. Quando elas chegassem lá, e tem a Sifra e Puá, que parece que é a líder, né, a chefe das hebreias, que liderava as demais parteiras. E a ordem foi, quando vocês virem que a criança é do sexo masculino, matem as crianças. Só que lá em Êxodo 2 fala que essas parteiras temeram a Deus. E elas não matavam as crianças. Elas fizeram o seguinte, quando o faraó perguntou o que estava acontecendo, elas disseram o seguinte, olha, as hebreias, elas não são como nós. Elas são mulheres muito fortes e não precisam de nós. Então, quando a gente chega lá, os bebês já nasceram. E provavelmente já estava tudo escondido. Essa foi a história que elas contaram para o faraó. O que o faraó fez? Deu a seguinte ordem em cima dessa. Então, todos os egípcios agora vão ser perseguidores dos hebreus bebês.
E todo bebê, homem que nascer, jogue no rio Nilo. E quem não jogar é contra o imperador, contra o faraó. Então era para todo mundo obedecer. Então agora o bicho pegou mais ainda. A vida deles já não era nada fácil, né? E a coisa ficou complicada mais ainda. Aí é nesse momento que os pais de Moisés entram em ação. Moisés nascem e aí vem uma coisa curiosa. Vai mostrar aí por que os pais esconderam ele por 3 meses, no versículo 23. Porque viram que a criança era formosa. Então esse é o primeiro motivo. Não se sabe como que aconteceu isso aí. Era pela beleza física de Moisés? Quando os pais viram e falaram, nossa, que bebê bonito. Provavelmente não. Tem uma história em Israel dos rabinos, que isso não está na Bíblia, né? Mas os rabinos creem, tem uma história lá que eles contam, que Deus apareceu para os pais e falou para eles, para os pais de Moisés, e revelou para eles, esse bebê vai ser o libertador do meu povo. Então é por isso que eles tiveram essa certeza tão convicta desse jeito. Então eles esconderam a criança porque viram que ela era formosa. E aí vem o segundo motivo pelo qual eles fizeram isso. Não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Você ficaria? Lembra, ele era o faraó. Ele era o manda-chuva do mundo. Ele era considerado divindade. Ele era considerado Deus, um ser divino. Então desobedecer o faraó não era qualquer coisa. E os pais não temeram o faraó. Por quê? Por causa da fé deles, na confiança que a promessa que Deus tinha feito para Abraão, Isaque e Jacó iria continuar. E eles esconderam o bebê por 3 meses. Quando eles não puderam mais escondê-lo, o que eles fizeram? Eles fizeram um cesto, betumaram esse cesto, por isso que esses cestinhos de hoje aí de carregar bebê chama Moisés. E o nome Moisés significa tirado das águas. E os pais chamaram a irmãzinha mais velha de Moisés, a Miriam, e falaram para ela pegar a cesta e colocar no rio Nilo. E ela coloca. E é um dia e hora que a filha do faraó está no rio se banhando, um banho religioso, né, de purificação que eles faziam, e ela estava lá naquele banho. E a Miriam, guiada por Deus e tudo mais, ela coloca o cesto com o bebê, o irmãozinho dela, e fica olhando. E vê que a filha do faraó pega o bebê. E a hora que a filha do faraó pega o bebê, e abre o cesto e vê, ela reconhece que é um bebê hebreu. Mas o coração dela fala mais alto, e a mão da providência de Deus também, e ela não mata o bebê. O que ela faz? Ela leva ele para o palácio e cria ele como filho dela. Por isso que ele é o príncipe do Egito, ele é o filho ele é o neto, né, de adoção de Faraó. Então o que Miriam faz? Miriam vai até ela e dá uma ideia para ela. A senhora não quer que eu vá lá e pegue uma mulher hebreia para amamentar esse bebê para a senhora e tudo mais? Ela fala, tá bom, então vai. Aí Miriam foi lá e quem que ela chamou? A mãe de Moisés. Então a própria mãe de Moisés amamentou Moisés, criou Moisés durante muitos anos e com certeza ela incutiu nele a fé deles, contou a história deles para Moisés. E Moisés já sacou, então Deus tem uma missão aí para mim, com o meu povo. E aí ele é criado no palácio como filho da filha do faraó, e essa é a fé que ele está destacando aqui. Por que os pais de Moisés agiram assim? Porque eles confiavam na promessa, que eles iam sair do Egito, voltar para Canaã, e ser uma grande nação, e através dele viria o Messias, e seria o Salvador do mundo todo. Então é essa fé nesse Messias prometido por Deus para Adão lá no Éden que eles estão seguindo aí com o coração pela fé, e por isso eles estavam dispostos a morrer também. Aí o Moisés é criado no palácio, e quando chega aos 40 anos de idade, aí acontece aquilo que eu já falei, ele vai visitar o povo dele,
os hebreus, e ele vê um egípcio maltratando muito um hebreu. E o sangue dele de hebreu falou mais alto. O que ele fez? Ele partiu para cima do egípcio e matou, porque ele era militar, né? Ele era treinado para ser guerreiro, para ser faraó, para ser homem bravo de guerra e rei e tudo mais. E ele parte para cima e mata o egípcio. Aí fica com medo do rei, do faraó, fala, agora eles vão querer me matar. Eu me tornei um assassino de egípcio. E ele foge. Aí ele vai para a terra de Midian, lá na África, por lá ele casa e fica lá 40 anos trabalhando com o sogro dele. E aí, quando chega o versículo 24, vem a continuação da história de Moisés, da fé de Moisés. Ele diz assim, pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Então os intérpretes da Bíblia concordam que aqui, quando ele mata o egípcio, ele sabia o que ele estava fazendo. Naquela hora ele tomou uma decisão, eu vou ficar do lado do meu povo de sangue, ou eu vou ficar do lado do meu povo de adoção, que eram os egípcios. E ele escolheu o povo de Deus. Só que ele deu uma vacilada, né? Ele ficou com medo e ele fugiu. Então não é desse momento que o autor está falando aqui, desse momento quando ele mata e foge para Midian. Então fala que ele escolheu ser maltratado pela fé. Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele tinha isso por direito, ele era príncipe do Egito. Quem escolheria isso? Ficar junto com os escravos, do que junto e ser uma posição muito alta, provavelmente um faraó um dia, para ficar junto com os escravos. Então ele tinha que saber o que ele estava fazendo, ele tinha que ter fé naquilo que Deus tinha prometido para eles. Agora, por que ele fez isso? Olha aí, versículo 26, versículo 25, né? Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Como que Moisés via o Egito e toda aquela riqueza, tudo aquilo que ele podia ter, como prazer transitório de um mundo caído, pecaminoso. Não era isso que era o fim da vida dele, o objetivo principal da vida dele. Então ele fala, e essa expressão eu gosto muito dela, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus. Você prefere? Sabe o que Moisés está falando aqui? É que ele preferia isso aqui, ó. Um povo fraco, cheio de defeito, limitado, mas é o povo de Deus. Vou repetir, por isso que eu gosto daquela música. É o teu povo, aqui presentes, todo numa só voz. E Deus tem prazer nisso, Deus tem prazer em nós. Como tinha prazer nos hebreus, comunhão com o povo dele. Então, quando ele contemplou isso, sabia tudo que estava embutido nessas promessas para esse povo, ele considerou a riqueza do Egito como esterco. E foi descoberta uma múmia que eles acham que é desse faraó do tempo de Moisés, e que tem tinha uma quantia de ouro incalculável no túmulo dele. Era isso que Moisés herdaria. E o que ele fez? Considerou isso lixo. E tudo que ele tinha em Cristo, o Messias vindouro, superior a tudo isso. E o que ele estava consciente também? Que o povo de Deus não era flor que se cheirasse. É hoje. Os crentes, dá tudo certo para nós, nossa vida é um mar de rosa, não tem conflito, não tem problema, não tem dificuldades entre nós, não tem doença, problema financeiro, não. Claro que tem, tudo isso. Mas apesar de tudo isso, no final, o que está nos esperando, o que está preparado para nós, vale a pena. Vale a pena. Não tem nada igual aqui nesse mundo. Tudo que esse mundo pode oferecer, as riquezas do Egito, é tudo temporário. Acaba. A pessoa pode desfrutar, ter do bom e do melhor, mas o dia que ele morre, ele não leva nada. E para o crente? Para o crente continua. Por isso que o crente verdadeiro entende o Evangelho,
se rende a Cristo como seu Senhor e não sai dessa vida mais. Como Pedro falou para Cristo: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Eu não tenho outro povo, eu não tenho outra vida, eu não tenho outra opção de vida. A minha vida é essa aqui, com o teu povo. Foi o que Moisés fez antes, muitos anos antes do Senhor Jesus nascer. Então, isso que ele fez essa escolha, sabendo que ele ia sofrer junto com o povo de Deus. Não é que o povo ia sofrer e ele não, ele junto com o povo de Deus. Muitas vezes sendo questionado, criticado, vendo os defeitos dele, acusando ele disso e daquilo. Ele sabia de tudo isso, mas ele passou por cima de tudo isso pela fé, confiando em tudo aquilo que Deus tem para ele. E continua, versículo 26. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Opróbrio é uma vergonha desonrosa. É aquela vergonha que Cristo sofreu na cruz. Semi-nu, alguns historiadores falam que ele estava totalmente nu quando eles eram crucificados. Aquela figura grotesca ali na cruz. Mas por que ele estava lá? Porque é o Filho de Deus, ele é o Deus encarnado para salvar o seu povo, para salvar pecadores que iriam crer nele. E ele assumiu isso antes da fundação do mundo. Então, o opróbrio de Cristo, por toda aquela riqueza dos tesouros do Egito, porque o Messias é o que salva. Não era ele obedecer à lei. Aqui ele nem tinha recebido lei ainda. É a fé, a mesma fé que Abraão tinha. Porque ele contemplava o galardão. Então, ele teria em Cristo coisas que o Egito jamais podia dar para ele. Não é a mesma coisa que nós hoje? Em Cristo nós temos coisas que ninguém, o Egito, o Brasil, Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, toda a riqueza, todo tesouro nacional de toda nação do mundo, não pode chegar nem perto do que nós temos em Cristo e vamos herdar no estado eterno. Essas coisas são ruins? Não, elas são boas. Mas tem uma coisa melhor. Então eu tenho que viver por aquilo que é melhor. Não por aquilo que é inferior, mas pelo que é melhor. E ele continua, versículo 27. Pela fé, Moisés deixou o Egito. Então agora é sem medo. Da primeira vez que ele matou o egípcio, ele fugiu com um pouco de medo, né? De ser morto, por isso que ele foge. Agora não, agora está falando de um outro momento. É aquele momento que Deus aparece para ele na sarça, manda ele voltar no Egito, ele volta e ele encara o faraó agora sem medo. Tudo que Deus mandou ele fazer e falar, ele fez e falou. Deus manda as 10 pragas, manda primeiro, o faraó endurece, segunda ele endurece, terceira, e assim vai até chegar a 10ª praga. E quando a 10ª praga acontece, é a morte de primogênitos do Egito. Então o Moisés, aqui, ele foi preservado. E a fé dele foi que fez essa preservação, não só dele, mas também do povo dele. Ele sabia que o faraó agora estava enfurecido, porque o filho do faraó morreu, o filho mais velho do faraó. O faraó estava com muito mais raiva dele agora do que por causa das 9 pragas. Porque agora tinha luto na história. E o faraó tinha perdido o seu filho mais velho. E morreu todos os primogênitos do Egito. Dos homens e dos animais também. Não era só dos homens, dos animais também. Tem uma ninhada lá de galinha. Aquele primeiro ovo que foi quebrado e o pintinho saiu, no dia que o exterminador passou, aquele pintinho morreu. Todos os primogênitos do Egito morreram. Só não teve morte de primogênito aonde? No arraial do povo de Deus dentro do Egito. Lá não teve nenhuma morte. Por quê? Porque eles confiaram e fizeram o que Deus mandou. E ele sabia que o faraó estava agora furioso, né, no encalço dele. E é disso que ele está falando aí no versículo 27. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Por que ele fez isso? Teve
peito para fazer isso, porque permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Essa expressão aqui significa que quando Deus falava com ele, é como se ele visse Deus frente a frente ali, numa forma física, falando com ele. Mas ele não via nada. Ele só ouvia, ou às vezes era influenciado, guiado pelo Espírito Santo. Então, por isso que a Bíblia fala que, como qualquer fala com seu amigo, ele falava com Deus. Ele vendo Deus. É assim que é a gente quando a gente ora? Devia ser, né? Eu vou orar agora e vou falar com Deus. Esquecer tudo. Sabe uma das razões pelas quais isso não acontece? Porque muitos crentes não confessam pecado antes de orar. Porque para ele confessar pecado, ele tem que ser honesto. E não é só confessar pecado, ele tem que estar pronto com arrependimento verdadeiro para se arrepender e mudar de atitude. Mas ele não tem coragem de fazer isso. Muitas vezes nós não temos. Aí o que a gente faz? A gente simplesmente começa a orar. Ele não chegou na presença de Deus, ele rejeitou. Como que é a oração verdadeira? Pai nosso que estás no céu. Aí você treme. Puxa vida, eu estou falando com ele agora. E aí o Espírito Santo vem. Lembra desse pecado? Desse. Aí você passa quase uma hora confessando pecado. E lutando. Agora depois eu vou ter que procurar essas pessoas aí e pedir perdão. Acaba com a gente isso, não é? Mas o relacionamento com Deus é assim. O relacionamento verdadeiro com Deus é desse jeito. O marido, eu tenho que mudar nisso. A esposa, eu tenho que mudar nisso. Os filhos, o casal como pai, tratamento com os colegas de trabalho, com o patrão, atitude em relação à empresa como cidadão. Puxa vida, é pecado demais para eu confessar. E é isso que faz a gente mudar. Se não tiver isso, não tem mudança e nós nunca vamos ver aquele que é invisível, como Moisés viu aqui. Depois, no versículo 28, fala da Páscoa. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Então aqui é aquele momento onde eles vão sair do Egito, e antes Deus vai mandar o chamado anjo da morte, o exterminador, passar e matar os primogênitos. E ele instrui o seguinte: pega um animal, um cordeiro, e sacrifica conforme o tamanho da família. Se for uma família muito pequena, junta com outra família. Até nisso a gente vê a comunhão, não é? Como Deus gosta de comunhão, de o povo de Deus estar junto. Se for uma família pequena, junta mais famílias aí, mata o animal, tira o sangue dele e passa nas vergas da porta. Era em cima, na porta, e dos dois lados, nos portais da porta. Uns faz uma alusão à cruz disso aí. Mas não sei se tem isso mesmo aí. Mas parece, né? Então Deus fala para eles, aonde tivesse aquele sangue, isso era do lado de fora da casa. Na porta principal, do lado de fora. E o exterminador, quando passasse sobre o Egito, aonde ele visse aquele sangue, ele não mataria nenhum primogênito. E o que eles fizeram? Eles fizeram exatamente isso. Dá para imaginar aquela noite? Quando eu estava preparando essa mensagem, eu fiz esse exercício, como se eu fosse um deles. Falar, Senhor, será que isso vai dar certo? Deus vai matar os primogênitos? Então, Paulo, essa noite já era. Ele é o primogênito, ele dançou. E se não der certo? E se a minha fé não for suficiente? Pastor e intérprete D.A. Carson, ele escreve o seguinte, ele fala assim: naquela noite teve cristãos com a fé muito forte. Passou lá, comeram a carne, fizeram tudo que Deus mandou, as ervas amargas e tudo, e foram dormir igual um bebê. Por quê? Porque eles confiavam no que Deus falou. E outros hebreus fizeram a mesma coisa, mas não conseguiram dormir. Só de olho no primogênito. E a hora que esse exterminador passar aqui, e ele fala assim: quem foi salvo? Qual o primogênito que foi salvo? Os dois.
Porque ele confiou. Uma fé vacilante, uma fé humana, mas ele confiou. Ele obedeceu, é isso que conta. Ele confiou no que Deus mandou e ele fez. Mesmo tropeçando na fé. E o exterminador passou e o filho dele ficou vivo. E o filho do outro que estava dormindo igual um bebê também ficou vivo. Aí talvez o pessoal devia ter dormido também, né? Como eu sou trouxa. Podia ter confiado. Mas é sempre assim. A história se repete. Mas isso não fez diferença. Isso mostra para nós que nós somos assim, no povo de Deus. Num momento a gente está muito forte na fé, no outro, nós estamos igual uma estopa queimada. Se der um peteleco em nós, desaparece tudo. Mas o que conta é a nossa fé no todo. Igual os patriarcas também não foram assim. O que contou no final? Foi as falhas dele que somou com as virtudes? Não, foi a fé. A confiança deles, final, naquilo que Deus disse. E a última coisa que ele fala aqui é a saída deles do Egito, versículo 29. Pela fé atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Então aqui Moisés e o povo atravessam o Mar Vermelho. Agora a fé de Moisés conduz o seu povo. E eles atravessaram. Vocês conhecem aí a história. Não é a mesma coisa, a mesma prova de fé? Eles estão lá na beira do Mar Vermelho e atrás deles o faraó. Vindo com o exército dele, bufando até os dentes, em cavalos, corcéis de raça, não eram pangarés, carro, aquelas bigas, né, armadas, aquelas coisas na roda que cortava. Imagina eles correndo no meio do povo de Deus com aquela biga e matando gente. E com espadas, e o faraó com ódio de Moisés e do povo, porque o filho dele tinha morrido à noite da morte dos primogênitos. E os soldados, vocês acham que os soldados estavam de boa com o povo ou eles estavam irados também porque os primogênitos deles tinham morrido? Era tudo enlutado. E quem era o culpado? Moisés e Arão. E esses escravos. Vamos pegar eles, matar um punhado, trazer os outros de volta e vamos ser pior do que tinha sido antes. E eles temeram. Aí eles reclamam para Moisés. Moisés, por que você fez isso com a gente? Trouxe a gente para cá. Ó, o exército, ó a poeira lá levantando. Está vindo para nós, está levantando poeira lá. E vindo para cima de nós. E o que Deus fala? Moisés, por que você está falando comigo, Moisés? Eu já falei, clame, entre no mar. Levanta o seu bordão para dar um efeito psicológico. Que diferença fazia aquele bordão de Moisés levantado na beira do mar? É isso que abriu o mar? Não. Isso é só efeito psicológico, né? Aí o povo vê o líder deles lá na beira, assim, igual o Charlton Heston, né? Eu já falei que chegar no céu, Moisés não pareceu o Charlton Heston, eu vou ficar muito decepcionado. Ele lá na beira do mar, assim, com aquele bordão levantado, e o povo reclamando. Eu imagino Deus falando, eu já fiz 10 pragas, já fiz tantos milagres, vou ter que fazer mais milagre para o povo confiar em mim? Até quando vai ser isso? Aí Deus manda Moisés entrar, e quando ele entra ali, levantando o seu bordão, Deus manda um vento que abre o mar, e faz 2 colunas de água, de um lado e do outro lado. Você tem noção do que é isso? E não é um corredor igual esse aqui da igreja, não. É muito grande. É 2 milhões de pessoas, mais ou menos, fora os animais que estão atravessando. Era largo o negócio. E fala que ele ficou terra seca. Que eles passavam ali, a roda não quebrava e nem nada. E eles foram embora, atravessando. Dá para imaginar você atravessando isso? E nada segurando aquela água? Você não vê nada segurando aquela água? Pois se esse negócio cair, se isso fechar de repente, anda depressa, vamos lá, corre. Com medo da água fechar. E vendo aquilo do lado assim, sem sol, sem nada. Um dos momentos na vida que eu mais passei medo foi na Bahia, em Remanso, quando a gente foi para um acampamento de pesca dos homens, lá no Lago de Sobradinho.
Aí a gente foi para uma ilha que era das igrejas lá e à noite. E eu nem gosto de pescar, né? Eu fui para ter comunhão com os irmãos lá. Mas aí começou uma tempestade, um barco pequeno, assim, pegar umas 40, 50 pessoas. Vocês não têm noção do que é. E eles me zoavam, né? Falavam, hoje só vai ser batizado. Falei, que batizado? Morei no Amazonas, peguei tempestade no Rio Solimões, no Rio Amazonas. Você acha que eu vou ter medo do Lago do Sobradinho? Falei, só vai ver como que é. Gente do céu. Aquele barquinho, assim, eu via aquela água verde, assim, uma parede de água de um lado. Vinha, falava, vai virar tudo. Mais alto do que o barco, sem mentira. Inacreditável. E o barco fazia assim, ó. E a água vinha, passava por baixo dele, jogava ele para lá, para cá. E eles me zoando, né? Aí, pastor, hoje você não tá fazendo gracinha, não, faz gracinha. E eu fiquei caladinho. E aí eu comecei a olhar para o piloto, um missionário americano. Aí eu vi que ele estava de boa, eu fui me acalmando também. Falei, Senhor, é assim que eu vou morrer mesmo? Na água, eu não, nem gosto de água, eu vou morrer afogado aqui hoje. Mas não morri. Então eu imagino o que é que eles passaram atravessando o mar. É só você andando, você vê um peixe-espada e tenta te furar, assim, você, opa! E eles passando. E atravessaram o mar. Como que eles não podiam, como que eles podiam não crer depois? Igual nós hoje, nós sabemos de tudo isso e ainda não cremos em Deus também. Vacilamos na fé. Louvado seja Deus que não depende de nós, né? Depende de Cristo. Nós continuamos igual. Enfim, eles atravessam, os egípcios tentam, eles morrem, todo mundo lá. E naquele lugar lá eles já acharam roda de carro, escudo e uma série de coisas lá comprovando esse fato, né? Então assim Moisés viveu pela fé. Tudo porque ele via a cidade que tem fundamentos, do qual o artífice é Deus, que ele já falou aqui. Ele está olhando para quê? Para a eternidade. Vendo o invisível. É isso que nós precisamos aprender dessa fé. A nossa vida que conta não é só essa aqui no mundo. É essa eterna, é as promessas de Deus. E assim, o autor mostrou que a fé de Moisés e não as obras da lei foi o que fez a diferença e o fez ver o invisível. Por que ele tinha essa fé? Porque ele acreditou. No quê? No que Deus disse para Abraão. Abraão, eu vou fazer de você uma nação. E você e Sara vão ser pais, vocês vão ter um filho. E depois essa promessa continua nesse filho, que vai continuar no filho dele, no filho do filho dele, e vocês serão uma nação. E através de vocês eu vou trazer o Messias. Que até aquela altura eles não sabiam que era a segunda pessoa da Trindade que ia se encarnar, era maior do que eles pensavam. A bênção. E através dele eu vou abençoar todas as nações da terra. Sua descendência vai ser mais numerosa do que as estrelas do céu e a areia do mar. Está falando de nós também, não só do povo de Israel. Nós somos filhos de Abraão pela fé, os que creem em Cristo. Então é isso que ele está olhando. Ele está olhando para a eternidade, para além desse mundo aqui. Quais são as lições para nós, além das que nós já vimos aí? É a mesma história de Moisés. Todo aquele que é salvo. Nós saímos do mundo, assim como Moisés saiu do Egito e foi para Midian. Se salvando, né, livrando a sua pele. Nós também, quando nós fomos salvos, nós somos tirados do mundo e colocados no reino de Cristo. E Deus disse para Moisés, Moisés, agora, depois de 40 anos, volta lá e tira o meu povo do Egito. Aí o que Deus fala para nós depois que ele nos salva? Vai lá no mundo e salva o meu povo do faraó. Mas, Senhor, o mundo é muito inimigo, eu queria ir para o céu logo. Por que o Senhor não salva a gente e já leva para o céu? Por isso. Não é para você ganhar dinheiro, ficar famoso, com luzes em você, não. É para você fazer a obra de Deus. Essa é a nossa missão. Por isso nós estamos na terra. Mas só que é um mundo hostil, é um mundo inimigo. É um mundo cão mesmo. E nós temos que voltar para esse mundo e viver lá. Quantos anos? Eu não sei. Até a gente morrer ou ser arrancado desse mundo aqui no arrebatamento da igreja.
Então, nós voltamos para o mundo. E lá no Egito, enquanto Moisés fazia tudo aquilo, ele caminhava no deserto, lá depois 40 anos, depois que o autor aqui não trata, o que ele estava esperando? Canaã. 40 anos. A esperança dele era chegar em Canaã e a promessa se cumprir. Aí Deus manda ele subir no monte, olhar e ver a terra, mas ele não ia entrar, ele ia morrer, mas a promessa ia continuar na descendência dele e dos demais hebreus. E depois ela foca no descendente de Davi, do rei de Israel, que é o Senhor Jesus Cristo. Então isso aí mostra para nós que nós somos igual a Moisés. É a mesma fé. Nós temos a mesma fé que Moisés teve, que Abraão teve, que os patriarcas teve. Nunca foi pelas obras. Nunca foi por rituais. Foi pela fé no Messias. E vamos continuar até o nosso fim. Nós não cantamos aquele hino, que eu não gosto muito dele, que fala, eu estou aqui aguardando a minha hora chegar. Aqui aguardando a hora chegar. Está falando de morte, não é? Mas é o que a gente está fazendo aqui. Enquanto isso, o que eu vou fazer? Eu vou viver pela fé. Vendo o invisível. Coisas que ninguém mais pode ver, nós podemos. É isso que nos move, é isso que nos faz ser fiéis, leais a Deus, ter uma vida não medíocre, espiritualmente falando. É isso que faz você lutar para deixar pecado, ficar revoltado porque pecou de novo. E ter uma vida digna, vale a pena. Vale a pena. Então essa é a fé que Moisés teve, que nos serve de exemplo. A questão é, você a tem? Ou é só evangélico? Se não for essa fé aqui, você está fora. Se não tiver esse tipo de fé aqui, você está fora. Tem que ter a fé de Abraão. E é a confiança nessa promessa de Deus em Cristo para a salvação. Então, se você não tem essa fé, clame a Deus e Ele vai te dar. Cristo disse para clamar a Ele por salvação, para ir até Ele. E Ele prometeu que Ele não vai rejeitar nenhum que for até Ele. Mas você tem que morrer para o mundo. Você tem que morrer para o Egito. Tem que sair do Egito aqui dentro. No coração. E viver vendo o invisível. Aguardando a nossa Canaã celestial. A nova Jerusalém. Oremos. Senhor Deus, no nome de Cristo, nós te louvamos pela vida de Moisés, por esse exemplo. Te agradecemos porque nos vemos nesses irmãos do passado também, que temos uma fé que vacila também. Mas o Senhor Jesus não vacilou na fé. E é Ele o nosso substituto que nos justifica e nos mantém na Tua presença. Obrigado por isso, Senhor. Nos ajude a melhorarmos na nossa vida com o Senhor, na nossa fé. E se há alguém aqui ou nos assistindo que não tem Cristo, não tem essa fé, eles não podem produzir por eles mesmos como o Senhor nos diz. Então que o Senhor conceda a eles também essa fé, para que eles corram para Cristo e sejam salvos também como nós. No mais, nós pedimos que o Senhor nos leve de volta aos nossos lares, abençoando e protegendo a cada membro de cada família aqui representada também e daqueles que nos acompanham pela internet. É a nossa oração com gratidão, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém.